Gil, para que aí eu tivesse condições de ele olhar para mim e falar assim: Gil, você está errado. Como eu gostaria que meu pai estivesse ainda nesse plano terreno. Porque como foi bom sua repreensão, como foi bom ser repreendido por um homem que já tinha uma experiência de vida e tinha a visão que ele queria o melhor para mim. Então, homem de Deus, mulher de Deus, eu sei que alguns irmãos às vezes ficam meio um pouco angustiados, ficam angustiados pela ausência de conhecimento e a ausência de sabedoria quando você chega no templo, porque eu já ouvi alguns irmãos no término do culto falar isso. E quando eu não escuto alguns obreiros que têm uns ouvidos de Golias desse tamanho, escuta e vai lá e comunica: pastor, o irmão falou isso lá na entrada da igreja. Ah, o pastor não deveria falar isso no altar. Eu tive uma semana angustiante, eu tive uma semana de luta, eu tive uma semana de peleja. Eu venho no domingo porque eu quero ouvir uma palavra de revitalização. Eu quero ouvir uma palavra boa, não uma palavra de repreensão. Eu já escutei até isso, irmão, falou assim: basta um diabo para me bater, eu chego na igreja, tem que apanhar. É porque você que não teve um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ele caiu do cavalo. Você vai ver na história do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a igreja em Filipenses, igreja em Filipe, ele vai dizer algo bastante interessante, que muitos irmãos às vezes colocam até isso em carro, na sua casa, e esse versículo me persegue em momentos assim da minha vida. O Senhor me coloca em frente desse versículo, quando o apóstolo Paulo escreveu a igreja em Filipos, ele vai dizer assim, no capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes nós vamos falar que tudo eu posso naquele que me fortalece, mas o apóstolo Paulo está dizendo isso dentro de uma situação um pouco assustadora. Ele vai estar dizendo que mesmo apedrejado, mesmo em prisão, mesmo em escassez, mesmo com ausência de recursos, mesmo na fartura, mesmo na escassez, mesmo passando por perigo, passando pela fome, em toda e qualquer situação ele poderia declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu tive um encontro real com Jesus. O meu encontro não foi de aparência. Eu decidi seguir Jesus de verdade. Então, quando ele vai dizer tudo posso naquele que me fortalece, ele fala diante de crise, ele fala diante de dificuldade, ele vai falar de situações em que ocorreram na sua vida, mas mesmo assim os seus olhos estavam voltados para Deus. Aleluia. Eu sei que nós vivemos um momento caótico, um momento de um grau de dificuldade, a título Praia Grande, Brasil, mundo, mas é necessário que o homem e a mulher de Deus se volte para Deus e tenha uma visão clara, uma visão absoluta, uma visão precisa quem você é e quem é Deus na sua vida. É bom que você entenda, é bom que você compreenda e estabeleça esse princípio, esse valor espiritual na sua vida. Você só pode colher o que você planta. Você só pode colher o que você planta. Não adianta insistir. Não adianta acreditar em algo ilusório. Que você vai plantar feijão e você vai colher milho, ou você vai plantar milho e vai colher feijão, porque não vai acontecer isso. Se você plantar ventania, você pode se preparar que você vai colher uma tempestade. Então está na hora do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem, do oficial, dos homens e mulheres de Deus. Você está vivo. Enquanto milhares de pessoas no Brasil e no mundo desceram a sepultura, você está vivo. Isso quer dizer o quê, pastor? Que Deus ainda, com todas as minhas e as suas deficiências, Deus tem um plano, Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia, aleluia. E você precisa se posicionar. O Espírito Santo de Deus falou nesta quarta-feira, nesta sexta-feira aqui nesta igreja, que muitas vezes, irmãos, isso acontece comigo, isso acontece com você. Nós ficamos indagando por que Deus não faz, por que Deus não realiza, por que a provisão não chega, por que a providência de Deus não chega, por que Deus está demorando muito, por que eu não estou conseguindo ver a glória do Senhor na minha vida. É que Deus já se posicionou. E Deus está olhando para você, irmão.
Deus está olhando para você, Deus está esperando uma atitude, e você precisa entender esse valor, esse princípio espiritual. Eu já falei isso aqui muitas, inúmeras vezes. Evangelho, cristianismo, andar com Jesus é parceria. Pastor, me revela o que o Espírito de Deus está nos dizendo nesse domingo de louvor, adoração de Santa Ceia. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo, você vai ter que fazer a sua parte. Aquilo que te cabe fazer, Deus não vai fazer a mesma coisa, irmão. Escute isso da parte do Senhor, que isso traga cura para a sua vida, isso traga cura para a minha vida, traga cura para as nossas vidas. Por exemplo, se eu estiver encrencado com a diaconisa, ir assim. Eu já vi inúmeras pessoas, cooperador João, orando para que Deus dê condições de você pedir perdão para a diaconisa. E assim, irmão, deixa eu me dizer uma coisa. Você não precisa orar com essa finalidade. O que você tem que fazer é seguir a Bíblia. A palavra do Senhor diz, eu acho isso tremendo, eu acho isso extraordinário. O Senhor prepara o grande líder do povo de Israel, Moisés, para receber os 10 mandamentos que ia reger o povo de Deus, a nação israelita. Aleluia. Chega no Novo Testamento, Jesus pega os 10 mandamentos e transforma em 2 grandes mandamentos. Primeiro é o seguinte: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então levanta a sua mão e diga assim: Jesus tem que ser o primeiro na minha vida. Jesus tem que ser o primeiro na minha vida. Cuidado para você não colocar outra pessoa no lugar de Jesus. Eu estava comentando hoje com a minha mãe, eu fui almoçar com ela por causa do Dia das Mães. E nós estávamos falando de idolatria. Você sabia que às vezes um animal que você tem pode se tornar uma idolatria na sua vida? Você sabia que às vezes a tua casa pode se tornar um objeto? Porque nós temos a visão de idolatria, o quê? Imagens. E às vezes, irmão, uma casa que Deus te deu, que era para ser uma fonte de bênção, a extensão da igreja se tornou uma maldição na sua vida, porque a sua casa se tornou uma idolatria. Então, quer dizer, por exemplo, está o pastor Cristian aqui hoje. Hoje ele fez passada, né, irmã Débora? Porque no último culto que ele fez, só Jesus na causa. O bichinho estava feio, estava feio. O Senhor, eu lembro, acompanho o pastor Cristian, nós estamos juntos há um bom tempo, né, pastor? Eu lembro que nós conversávamos muito quando ele estava encardido, encalhado. Ninguém queria o homem. E nós conversávamos, nós saímos muito naquela época. Ele não estava fazendo faculdade, então o tempo era mais tranquilo hoje, mas graças a Deus a faculdade está acabando agora em julho. Graças a Deus. Né? Então ele tinha mais tempo e a gente sempre saímos junto e conversávamos a respeito de muitos assuntos. Eu tenho uma liberdade muito grande com o pastor Cristo. E ele também comigo, da gente falar coisas que acho que a gente dessa sepultura e vai junto, né, pastor? Tem que ir. Tem que ir? E eu lembro do pastor Cristo falando do desejo dele reconstruir a história dele como homem, como marido, ter uma família dele e tal. E eu sempre o orientava e dizia: fica tudo comigo. Deus vai preparar o momento certo, Deus vai preparar a mulher certa, tal. E passado algum tempo, Deus levanta a irmã Ranieri como uma princesa, como uma bênção de Deus na vida dele. E as coisas começam a acontecer. E aconteceu, e aí eles estão juntos, estão casados para a glória do Senhor. E Deus é louvado por essa verdade na vida do pastor Cristian. E o Senhor, quanto o pastor Cristian ama a irmã Ranieri, porque já estivemos juntos inúmeras vezes, e ele relata de uma maneira bem clara, bem explícita, bem precisa o quanto ele tem um amor pela vida da irmã Ranieri e pelos que vieram com ela, e vice-versa. Eu sei que a irmã Ranieri ama o pastor Cristian. Só que a irmã Ranieri, ainda que seja uma preciosidade na vida do pastor Cristian, ocupa o segundo lugar, filha. Ainda que o pastor Cristian ocupe um lugar importante na história da irmã Ranieri, mas ele é o segundo, porque o primeiro sempre foi, tem que ser e será Jesus de Nazaré. Quem entendeu da glória do Senhor? Então a palavra vai dizer que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, e amar a Deus acima de todas as coisas é colocar Jesus em primeiro plano, como prioridade na sua vida. Porque é Ele que vai te dar condições de você triunfar em outras áreas da sua vida. Você não pode deixar Jesus em segundo plano. Cuidado com a idolatria.
Cuidado para que o teu marido, a tua esposa, o teu filho não se torne uma idolatria para você. Aí o segundo mandamento vai dizer assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu entendo pela palavra que eu e você precisamos amar o nosso próximo, o nosso semelhante, investir na vida dele e ainda acreditar. Eu estava vindo lá do Jardim Anaguara essa semana, conversando com uma irmã, e ela falava literalmente a respeito disso. Ela falava assim para mim: pastor, como é difícil de acreditar no ser humano, pastor. O ser humano erra, falha, é falso. E começou a falar alguma coisa dentro dessa verdade. E eu percebi que ela estava muito magoada, ela estava muito angustiada com o ser humano, muito decepcionada com o ser humano. E eu fiquei ouvindo aquilo, e ela contava algumas coisas que eu já passei por esse caminho também. E eu falei assim: filha, deixa eu lhe dizer uma coisa da parte do Senhor. Eu já me decepcionei muito, inúmeras vezes, mas eu ainda continuo acreditando que existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Existem pessoas sérias, existem pessoas que desejam adorar o Senhor em espírito e em verdade. Existem pessoas que vão agir comigo e com você de uma maneira leal. Não estou dizendo isso que de repente não vai falhar, vai falhar. Eu lembro, eu cito isso aqui sempre, o bispo Pedro que esteve conosco, que é meu amigo até o dia de hoje, e em algumas ministrações ele já começa a dizer assim: olha, irmão, quando se inicia um novo relacionamento comigo, Rodrigo, eu já começo a dizer: me perdoe. Porque ele diz o seguinte, que durante o relacionamento de amizade, ele sabe que em algum momento ele vai falhar, em algum momento ele vai errar. Por quê? Qual a razão? Porque é humano. E na condição de humano, nós vamos falhar, nós vamos errar. Nem sempre nós vamos conseguir agradar todos. Mas Jesus não. Jesus não vai errar, o Senhor não vai falhar, não vai te decepcionar. Então, homem, mulher de Deus, jovem de Deus, tira os teus olhos das circunstâncias, olha para o autor da vida. Tenha uma visão maior e melhor de quem você é, de quem é Deus da sua vida. Aquilo que te cabe fazer, vai lá e faz. Tenha coragem para recomeçar. Recomeçar, reconstruir, refazer, não é para qualquer um. Ter a sensibilidade, a coragem de pedir perdão, não é para qualquer um, é para valentes. E Deus não te chamou para ser frouxo ou covarde, Deus te chamou para ser valente dele na terra. Por isso que muitas vezes Deus vai permitir que algum gigante se levante, para você crescer na tua fé, para que você viva uma fé eficaz, uma fé que vai produzir, vai gerar grandes acontecimentos. Aonde? Em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Você não pode permitir que as lutas e as adversidades venham destruir você. A gente precisa estancar, irmão. Tem coisas em nossas vidas que nós precisamos estancar. Uma das coisas que nós precisamos estancar, irmão, não cultive na sua vida sementes que não valem a pena. Tem coisas que não valem a pena. Tem pessoas que vão passar pela tua vida. Passou, já foi, já era, esquece. Você tem que cultivar na sua vida pessoas que vêm, que te favorece, que acredita em você. Estamos juntos, estamos misturados, vamos para frente. Pessoas que te levam para frente, não que levam para trás. Quando nós chegamos à história, eu já confessei aqui para os irmãos, eu amo a história do profeta Elias, porque o profeta Elias foi colocado em grandes desafios, e constantemente, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, nós somos colocados diante de grandes desafios, e alguns recuam, alguns param no meio do caminho. Alguns ficam amedrontados, aterrorizados. Irmão, quantas pessoas que você já viu nessa igreja, cadê eles? Porque um dia deixaram de olhar para o Senhor e olhar para as circunstâncias. Deixa eu fazer uma pergunta: se você olhar